Galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer hora que você esteja estudando, seja bem-vindo aqui à nossa aula online do diferencial. Então, pessoal, hoje eu trouxe um assunto bem bacaninha para a gente estar trabalhando. Então, a gente vai falar hoje sobre o sistema legal de medidas. O que seria isso daí, sistema legal de medidas? Os concursos costumam trazer algumas grandezas. Se você não assistiu a aula de grandezas, foi a passada, a aula 3, você dá uma olhadinha lá. Algumas grandezas com unidades diferentes para a gente estar trabalhando essas unidades. Então, eu separei aqui duas grandezas interessantes que sempre costumam cair muito em concurso para a gente estar transformando e aprendendo a transformar essas unidades. Bom, começando aqui com as medidas de tempo. Para quem não sabe, a medida de tempo padrão que a gente utiliza é o nosso famoso segundo. O segundo é a unidade padrão de tempo, mas nós temos outras unidades para quantificar a grandeza do tempo? Claro que temos. Nós temos um minuto, nós temos as horas, os dias, as semanas, nós temos o mês, nós temos semestre, biênio, triênio, nós temos os anos, as décadas, os séculos. E como elas vão se relacionar? Bom, para quem não lembra, um minuto equivale a 60 segundos. Então, se você contar 60 segundinhos, você tem 1 minuto. 1 hora, para quem não lembra, tem 60 minutos. É o tempo que o relógio, o ponteiro grande, demora para dar uma volta completa no seu relógio. Se ele for um relógio analógico, lógico. 1 hora tem 60 minutos. Ah, mas eu quero passar isso daqui para segundos. Tem como? Bom, você aprendeu que cada minutinho tem 60 segundinhos. Então, em 1 hora que você tem 60 minutos, você vai ter 60 vezes 60, porque cada minuto não tem 60 segundos. 60 vezes 60, nós teremos 3.600 segundos para cada hora passada. Então, 1 hora em segundos equivale a 3.600. Então, é a mesma coisa escrever 1 hora ou 3.600 segundos. E o dia tem 24 horas. Se você pegar esse 24 e multiplicar por esses 3.600 segundos, você vai chegar no 86.400 segundinhos. Deixa eu só confirmar se é isso daqui mesmo. Bom, quanto à unidade de hora, de tempo, desculpa, a mais comum que a gente vai estar trabalhando são essas daqui. Nós temos outras unidades? Temos, mas não é tão comum a gente estar utilizando essas unidades nos exercícios. O pessoal da sua banca vai focar nesses 3 carinhas aqui. Então, fazer essas transformações é super interessante. Lembrando de relacionar cada um com cada um. Se você tem hora e quer passar para segundo, você vai pegar os 60 minutos, multiplicar pelos 60 minutos para achar em segundos. A mesma coisa. Se você sabe que cada hora tem 3.600 segundos, você vai pegar esse 24 e multiplicar por esses 3.600 para chegar no 86.400 segundos que eu achei. Nas demais, me acompanha lá, Douglas. Nas demais unidades que a gente tem para medida de tempo, nós temos o mês, que é bem comum, a gente trabalha isso no dia a dia, são 30 dias. Um ano tem 12 meses. Uma década tem 10 anos. Eu não coloquei aqui o século, mas um século tem 100 anos ou 10 décadas. Então, as medidas de tempo são essas daqui. Não se esqueça que o padrão, o que seria o padrão? O oficial seria a unidade de segundos, belezinha? Quanto ao sistema métrico decimal, o que é isso, o sistema métrico decimal? É um sistema que vai relacionar o metro e seus múltiplos, de maneira a gente quantificar unidades de distância ou comprimento. Para isso, a gente utiliza qual unidade padrão? O metro. Então, para distância e comprimento, nós temos o quê? 1 metro como unidade padrão. E como é que funciona isso daí? Quais são os múltiplos do metro que a gente vai estar utilizando, que a gente vai estar trabalhando? O primeiro deles é o famoso quilômetro. Depois do quilômetro, nós temos o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Aqui, deixa eu só corrigir, aqui não é HC não, é HM, viu? Desculpa, deixa eu pegar um canetão azul. Então, hectômetro, HM, foi mal. E como é que a gente vai relacionar esses múltiplos? Bom, se eu quiser transformar um cara que está em quilômetro para metro, ou para qualquer unidade aqui para a direita, sempre que eu mexer daqui para cá, da esquerda
para a minha direita, eu vou fazer a multiplicação por 10. Como assim? Se eu tiver lá 1 quilômetro e quiser transformar esse 1 quilômetro em hectômetro, ou decâmetro, ou metro, ou qualquer outra variável do metro, se eu estiver mexendo esse cara para a direita, eu vou estar fazendo uma multiplicação por 10. E aí, para quem não lembra, multiplicar por 10 é você pegar e acrescentar um zero do lado do número. Então, se você tem lá um 2 vezes um 10, você vai pegar o 2 e colocar um zero do lado do número. Se você tiver que multiplicar por 100, você vai pôr 2 zeros à direita do número. Se você tiver que multiplicar por 1000, você vai acrescentar 3 zeros. Então, olha só que interessante. A quantidade de zeros é relativa à quantidade de vírgulas que você vai mexer para a direita. Então, se você tem uma multiplicação por 1000, você vai pegar o cara que você está multiplicando, vai jogar a vírgula dele quantas casas para a direita? Para a direita? 3 casas, porque o 1000 tem 3 zerinhos. E a divisão? A divisão é o contrário. Enquanto você joga a vírgula para a direita na multiplicação, na divisão você joga a vírgula para a esquerda. Lembra, o cara que ele não tem vírgula, por exemplo, o 15, é porque ele é um 15,0. Ele tem uma vírgula, só que a gente não precisa colocar. A gente suprime essa vírgula e esse zero à direita. Então, 15 vezes 10, 150. 15 vezes 100, 1.500. 15 vezes 1000, 15.000. Fácil, né? Tranquilaço? Quanto à transformação, a gente vai fazer da seguinte maneira. Bom, se eu tenho 1 quilômetro e quero transformar para metro, como é que eu vou fazer isso? 1 quilômetro, se eu quiser transformar para metro, eu vou colocar um zero para cada múltiplo que eu andar para a direita. Então, ó, daqui para cá eu multipliquei uma vez por 10, então eu pus um zero. 2 vezes, 3 vezes. Então, 1 quilômetro equivale a 1 com 1 zero, com 2 zeros, com 3 zeros, valem 1.000 metros. Então, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, que equivale a 100 decâmetros, que equivale a 10 hectômetros. Então, é assim que a gente vai estar trabalhando. Para a direita, a gente vai pegar e multiplicar por 10. Se eu tivesse aqui 2 decímetros, olha lá, ó, 2 decímetros, e quisesse escrever esse cara como se fosse centímetros, bom, para eu sair de decímetro e chegar em centímetro, eu vou andar para a direita. Se eu vou andar para a direita, eu vou multiplicar por 10. Uma casa, que eu andei uma vez para a direita, 2 vezes o 10 dá o 20. Ah, mas eu quero passar esses 2 decímetros, agora eu quero passar para decâmetro. Como é que eu faço? Olha lá, ó. Uma vez, 2 vezes. Então, o seu 2 decímetros em decâmetro seria 0,02. O que você fez? Você pegou o 2, para a esquerda a gente faz o quê? Divide por 10. Para cada casa que eu andar. Cada múltiplo do metro eu vou estar dividindo por um 10. Então, se eu andar 1, 2 casas, eu vou estar dividindo, na verdade, por 100. Se eu dividir por 100, eu vou pegar a casa que antes era onde? Aqui, e jogar ela 2 vezes para a esquerda. Joguei 2 vezes para a esquerda, efetuei uma divisão por 100. Belezinha? Bom, e quais são as variantes desse sistema que a gente tem? Além do metro, a gente também trabalha com o metro quadrado. O metro quadrado nada mais é do que uma unidade padrão para a gente estar mensurando áreas. E não só o metro quadrado, mas também os seus múltiplos. Como assim os múltiplos? Bom, se o metro quadrado é a unidade padrão para medir área, quais são as suas variantes? O quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado, o decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Esses caras aí, eles são as variantes do metro quadrado, são os múltiplos do metro quadrado. Antes, para trabalhar com a unidade metro, que media distância e comprimento, a gente dividia para a esquerda por 10 e multiplicava por 10 para a direita. Agora, como a gente trabalha com metro quadrado, quilômetro quadrado, com áreas, medidas de áreas, eu vou estar fazendo a divisão e a multiplicação por 10 ao quadrado. Ou seja, para cada casinha que eu andar, eu vou ter que multiplicar por 10 ao quadrado. Então, agora não vai ser mais um simples 0 para a direita. O 10 ao quadrado, para quem não lembra, ele é o 100.
Ele é o 10 vezes o 10. Então, se eu quiser transformar 1 metro quadrado em centímetro quadrado, olha lá quantas casas eu vou andar, ó. Se eu estou no metro quadrado, passei para o decímetro quadrado, eu vou multiplicar por 10 ao quadrado. Passei do decímetro para o centímetro, por outro 10 ao quadrado. Então, 1 metro quadrado, eu vou fazer 1 vezes 10 ao quadrado, virou o quê? Decímetro quadrado. Andei uma unidade, ó. Vou andar mais um múltiplo. O que eu vou fazer? Vezes outro 10 ao quadrado. Aí sim vai virar centímetros quadrados. Então, um metro quadrado ele equivale a 1 vezes 100 vezes 100. 1 vezes 100, 100. 100 vezes 100, 10.000. Então, 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. O mesmo vale para a esquerda, só que para a esquerda a gente divide. Então, se eu tiver que pegar 1 milímetro quadrado e transformar para centímetro quadrado, olha lá, 1 milímetro quadrado e transformar para centímetro quadrado. Bom, 1 milímetro quadrado está aqui. Se eu for passar para centímetro quadrado, eu vou andar só uma casa do múltiplo. Eu vou andar só uma vez. Então, como é para a esquerda, tem que dividir por 10 ao quadrado. E se eu vou dividir por 10 ao quadrado uma única vez, olha lá, ó, 1 dividido por 10 ao quadrado é a mesma coisa que 1 dividido por 100. Dividir por 100 é jogar a vírgula para a esquerda quantas vezes? 2. Então, 0,01. Então, 1 metro quadrado equivale a 0,01 centímetros quadrados. Difícil? Muito fácil, né? Então, esse sisteminha legal de medida serve para isso. Para a gente estar podendo trabalhar com as unidades de maneira a simplificar nossas contas. Se o cara me pedir em uma determinada unidade, como é comum, às vezes o exercício traz lá tantos milímetros quadrados mais tantos centímetros quadrados, eu não posso efetuar essa conta com unidades diferentes. Eu tenho que transformar todo mundo para a mesma unidade. Aí vai de você. Se você prefere trabalhar com centímetro quadrado, com milímetro quadrado, com metro, você vai escolher uma unidade e passar todo mundo para a mesma unidade. E aí sim efetuar a sua continha, beleza? Feito isso, vamos falar da última variável aqui, da última variante do metro, que seria o metro falando o quê? Volume. Então, quando eu falo assim, ó, 1 metro cúbico, é um volume. É uma coisa que eu calculo que é tridimensional. A área é uma coisa plana, é uma coisa bidimensional. E a distância é o quê? Linear, unidimensional. Então, para o volume, eu tenho unidade padrão metro cúbico, mas eu também tenho os múltiplos deles. Eu tenho quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico, o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Como é que funcionaria isso? Olha lá. Enquanto no metro eu multiplicava, dividia por 10, para cada múltiplo que eu avançasse ou retornasse, para a área eu multiplicava ou dividia por 10 ao quadrado. E para o metro cúbico, para as unidades de volume, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma divisão por 10 ao cubo ou uma multiplicação por 10 ao cubo. Então, se eu vier para a direita, eu vou estar multiplicando para cada um que eu andar, para cada múltiplo que eu andar, por 10 ao cubo. Então, aqui, ó, 1 hectômetro cúbico, se eu quiser transformar para decâmetro cúbico, eu tenho que efetuar uma multiplicação por 10 ao cubo, porque para a direita eu multiplico e para a esquerda divido. Então, do hectômetro, 1 hectômetro, para transformar para decâmetro cúbico, olha lá, ó, 1 hectômetro, vou transformar ele em decâmetro cúbico. Então, vou fazer uma multiplicação por 10 ao cubo. Por que multiplicação? Estou indo para a direita. Legal, gente, a gente está decorando, lembrando essa sequencinha aqui, para não fazer troca, né? Porque às vezes o cara quer pôr decâmetro de cá, decímetro de cá. Não pode, toma cuidado com isso. Então, 1 vezes o 10 ao cubo é 1 vezes 1.000. 1 vezes 1.000, 1.000. Então, 1.000, opa, aqui faltou o cúbico, decâmetros cúbicos. Então, é bem simples isso daí. Quando eu estiver trabalhando com o metro, é vezes 10 dividido por 10.
Quando for área, eu vou para cada múltiplo que eu andar, cada casinha que eu andar, vai ser vezes 10 ao quadrado ou dividido por 10 ao quadrado. E se for volume, se for metro cúbico e seus múltiplos, eu vou estar fazendo uma multiplicação por 10 ao cubo quando eu andar para a direita, para cada múltiplo que eu andar, para cada casinha, e uma divisão por 10 ao cubo, que seria dividir por 1000. Belezinha? Aí tem gente que fala assim, mas eu vou lá na padaria do seu Zé e eu observo que não é metro cúbico que a Coca ele vende lá, não vende metro cúbico, não. Ele não utiliza uma unidade padrão, ele utiliza o litro. Então, o litro e os seus múltiplos, as suas variantes, ó, decilitro, milímetro. Quem nunca comprou um remédio na farmácia e viu lá tantos ml? Que lá é mililitros. É como se fosse mililitros. Para o metro, ó, milimetros. Só que a gente não fala milimetros, a gente fala milímetros. Então, esse Mzinho, esse Czinho são prefixos. A gente só muda quem? O sufixo. Então, ó, nesse caso aqui eu estou trabalhando com o metro e os seus múltiplos. Então, decímetro, centímetro, milímetro. Eu posso estar trabalhando com o litro também? Posso. Decilitro, centilitro, mililitro. Então, o litro também é uma unidade de quê? De volume. Além do metro cúbico, nós temos o quê? O litro e os seus múltiplos, ok? E aí, se ambos são unidades de volume, tanto o metro cúbico quanto o litro, tem como eu estar relacionando esses caras? Tem, lógico que tem. Então, olha só, 1 metro cúbico, a gente vai lembrar que vale 1000 litros. 1 decímetro cúbico, deixa eu apagar aqui, ficou parecendo um L. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Então, o centímetro cúbico e o mililitro é praticamente a mesma unidade. Se eu falar aqui, um frasquinho de 150 ml tem 150 centímetros cúbicos, está certo? Totalmente, porque a proporção entre eles é de 1 para 1. Assim como o decímetro cúbico e o litro é 1 para 1. Agora, cuidado, hein? Essa aqui é campeã, ó. Despenca nas provas. Então, ó, metro cúbico, cúbico é ótimo, né? O metro cúbico e o litro, eles têm uma diferencinha. Cada metro cúbico tem 1000 litros. Então, se eu tiver que transformar 2,4 metros cúbicos em litros, eu vou efetuar uma multiplicação por 1000. Porque cada metro cúbico não tem 1000 litros. 2 metros cúbicos teriam 2 vezes 1000 litros. Então, 2,4 é a mesma coisa que jogar a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita. Então, fica 2.400 litros. Difícil ou fácil? Muito fácil, né? Isso daí. Bom, pessoal, eu não sei como é que está meu tempo, mas eu acredito que vai dar para a gente fazer um exercíciozinho. Vai lá na sua apostilinha, o exercício 5 da FCC. Quem tiver aí com o PDF aberto, pode abrir lá. Ele fala o seguinte: sabe-se que, num dado instante, a velocidade do veículo era V igual a... Então, ele fala assim, ó, a velocidade... De vermelho fica bom aí? Você sabe, Rony? Vermelho fica de boa? Ele fala assim, ó, que era 0,0125 quilômetros por segundo. Olha só que unidade maluca. Aí ele continua. Assim sendo, é correto afirmar que em metros por hora. Então, ele está querendo que você transforme esse cara para metros por hora. Meu Jesus amado. Então, vamos lá. V seria igual a... Ele quer saber essa velocidade em metros por hora. Olha que loucura. Tem como a gente fazer isso? Tem, lógico que tem. Bom, como é que eu vou trabalhar isso daí? Primeiro, vou pegar o apagador aqui também. Primeiro de tudo, eu vou transformar esse cara que está em quilômetros por segundo em metros por segundo. Como que eu faria isso? Olha, ele está me falando assim, ó, que a velocidade é 0,0125 quilômetros para cada 1 segundo. Ou seja, a cada segundo que se passa, esse cara anda essa distância aqui. Tem como eu transformar essa distância para metro? Tem. Olha lá no nosso sistema de medidas, legal.
Quando eu tenho no quilômetro, para chegar no metro, aqui está metro cúbico, né? Aqui eu coloquei metro cúbico, ó, tá tudo ao cubo. Mas esquecendo isso daqui por enquanto, ó. Quando eu trabalho com um metro, o que que acontece? Eu não vou multiplicar nem dividir por 10 ao cubo, eu vou multiplicar e dividir por 10. Então, eu estou querendo transformar algo que está em quilômetros para metro. Então, para a direita, eu multiplico por 10 para cada casa que eu andar, olha. Então, do quilômetro para o hectômetro, seria vezes 10. Do quilômetro para o decâmetro, seria vezes 100, porque 10 vezes 10, vezes 100. Do quilômetro para o metro, seria vezes 1000, porque, ó, 10 vezes 10 vezes 10 seria vezes 1000. Então, eu vou multiplicar esse cara por 1000 para transformar para metro. Multiplicar por 1000 é jogar a casa, a vírgula, desculpa, quantas casas para a direita? Muito bem, 3 casas para a direita. Então, ficaria assim, ó, 12,5 metros para cada 1 segundo que eu ando. Então, perceberam? Então, essa é a minha velocidade em metro por segundo, porque seria 12,5 metros para cada segundo que se passa. Isso daqui é a mesma coisa de 12,5 metros por segundo. Ando 12 metros a cada 1 segundo. Mas não foi isso que ele me pediu. Ele pediu em metro por hora. Bom, aí vai na regrinha de 3. Como é que a gente fazia a regrinha de 3? A velocidade é uma regrinha de 3 que a gente vai estar fazendo. Olha só. Se essa aqui é a minha distância percorrida nesse intervalo de tempo, eu vou montar aquela tabelinha, ó. São duas grandezas, distância e tempo. Regrinha de 3 simples. Lembra como é que faz? Vou montar a tabelinha aqui, bem basiquinha, ó. Aqui eu vou pôr a distância, ok? Distância. E aqui eu vou pôr o nosso tempo. E lembrando sempre, as unidades têm que bater umas com as outras. Eu não posso colocar, por exemplo, o tempo aqui em cima em segundo e botar em hora aqui embaixo. Eu tenho que botar um padrão. É por isso que a gente está aprendendo isso. Porque eu tenho que colocar tudo na mesma unidade, porque senão minhas contas vão sair tudo PTK, tudo torto, né? Igual meu nariz. Então, olha só como é que eu vou fazer. A distância que ele me deu, 12,5 metros para cada 1 segundo que eu estou andando. Eu quero saber quantos metros, x, eu vou andar em 1 hora. Só que 1 hora eu não posso vir aqui e colocar 1 hora. Se eu tiver que colocar 1 hora aqui, eu tenho que colocar essa hora em segundos. E quantos segundos tem em 1 hora? Foi a primeira continha que a gente fez na aula, olha lá. 3.600. Então aqui, ó, 3.600 segundos. Que seria o equivalente a 1 hora. Os 3.600 segundos é a mesma coisa eu estou falando que aqui dentro eu estou pondo 1 hora. Então, se eu descobrir quanto que ele anda em 3.600 segundos, eu vou estar descobrindo quantos metros esse cara anda a cada 1 hora. E a minha velocidade vai estar em metros por hora. Beleza? Então, olha só. Vamos ver se as grandezas são diretamente proporcionais. Quanto mais tempo eu ando, maior a minha distância. Com certeza. Então, se são diretamente proporcionais, basta eu fazer a nossa proporçãozinha. Ó, 12 por 5 dividido por x é igual a 1 sobre 3.600. Para quem não lembra, quando o x está no denominador, o que eu faço? Muito bem, multiplicou cruzado. Multiplicou cruzado vai ficar assim, ó. 12,5 vezes 3.600 é igual a 1 vezes o meu x. 12,5 vezes 3.600, de cabeça, 45.000. Então, olha só, 45.000 é igual a 1 vezes x, x. Então, a sua velocidade é de 45.000. Vou apagar aqui, só um minutito. Seria 45.000 metros por 3.600 segundos. Vê se vocês percebem isso. Seriam 45.000 metros para cada 3.600 segundos. Só que eu não vou pôr isso daqui barra 3.600 segundos. A gente sabe que 3.600 segundos equivale a 1 hora. Então, tá aqui a sua respostinha. Em metro por hora. Morreu Bahia.
Bom, pessoal, a aulinha de hoje foi essa. Espero ter ajudado vocês. Dar mais um passo aí na sua aprovação. Não deixe de acompanhar e não deixe de fazer os exercícios. É isso aí. Vida longa e próspera. Um abraço. Fica com Deus. Fui!